O barulho escutado quando uma flor cai lá do alto, numa noite sem o teu rosto, sem a tua luminosidade, para suster o peso da música entre a escuridão do verso e a demora. Porque eu sei, não há verso que abra a porta e entre nos olhos de um gato. E o silêncio é um rio que transborda algures sobre os teus pés nus. A cidade envergonhada resvala para um domingo de facas. Mas que importa? Um gato, agora. É como se dentro de mim alguém de repente levantasse a meia haste, uma parede. Para mim é uma grande honra conversar contigo. És um dos poetas e editores que eu também admiro imenso e não sei se também estarei à altura desta conversa. Também gostava de agradecer ao Mélio e ao Ben. Eu acho que essa iniciativa de pôr as diferentes gerações de autores a conversarem é uma iniciativa que eu acho muito boa, porque serve de uma plataforma não só de diálogo, mas também de aproximações que são muito necessárias para nos compreendermos uns aos outros e, e para que juntos possamos levar avante essa causa que é a literatura. E eu, quando leio um Bate, sinto muito essa presença da causa, embora num, numa dimensão que é, que é sutil, porque a poesia não está em função de nada, mas que há ali uma militância. E talvez seja por isso que o festival que o Bate dirige se chama Resiliência, que é também esse denunciar desse engajamento que há por trás, não só da sua obra, mas das iniciativas que faz, como é o caso da Cavalo do Mar, que, que eu acho que essa, que essa forma que um Bate encontrou também de dar voz aos outros autores. Mas isso é uma pergunta que eu vou colocar mais adiante. Agora, como estamos a falar deste início, que é da sua relação com a escrita, uma vez um Bate disse numa conversa no Brasil que escrevia para curar uma ferida. E desde que li essa entrevista fico a perguntar que ferida é essa? O que é que um Bate procura curar quando escreve? Ou quais são as feridas que te atormentam? Ok, é curioso, já nem me recordava que tinha dito isso. Não, eu acho que a maior ferida é a ferida da morte, né? Nós escrevemos para vencer a solidão, vencer o esquecimento, mas escrevemos sobretudo como um ato de liberdade. A coisa mais relevante que tem a literatura é que liberta tanto o leitor como o escritor. O escritor liberta-se e também o leitor liberta-se das várias alienações que ele tem. Então, pronto, eu acho que o mais importante na escrita, quer dizer, pobre literatura que a gente escrevesse só para nós mesmos. O mais importante na escrita é que a gente escreve sempre para um leitor, seja ele qual for esse leitor, e temos que nos dar grato que haja um leitor generoso que está disposto a ler o que a gente escreve. A coisa mais misteriosa, Venâncio, que eu vejo na literatura é desde a primeira página, uma força misteriosa. Eu sempre coloco na posição do leitor. Começo a ler a primeira página do livro, uma força misteriosa que pega em mim, que eu não vejo, que eu não ouço, que não fala comigo, mas pega-me desde a primeira página do livro até a última. Isso só existe porque há uma relação de confiança entre o leitor
e o escritor. Sartre costuma dizer que chama-se pacto de generosidade, em que a gente escreve, quem escreve, escreve, inventa, é tudo ficção que a gente escreve. O leitor sabe que é mentira, mas ele também entra nesse jogo desta ficção. Ele pega no livro, lê do princípio ao fim. A única explicação que se pode dar para isso é porque a literatura é maior do que o autor, do que o leitor. E é por isso que nós escrevemos, para curar esta ferida da morte, que todos nós somos perecíveis, e sempre, sempre, tanto tu, por exemplo, trabalhas com teatro, quem trabalha com música, tudo já foi inventado. O que nós fazemos sempre vai ser menor do que nós, porque a literatura, a arte é maior do que nós, e não há coisa mais difícil do que tu tentar escrever algo que é maior do que tu. É por isso que é preciso reinventar-te. A arte, a literatura é uma reinvenção, porque sem isso tudo foi inventado. Uhum. Então, acreditas que a literatura ou que a poesia tem esse poder de cura? E se tem, no contexto de Moçambique, que feridas a poesia pode curar? Eu não sei se a poesia pode fazer qualquer coisa. Como há um poema que eu gosto do Ferreira Goulart, e eu lembro, Bonde, que há 15, 20 anos, quando nós andámos aí como loucos pela cidade a ler poesia, eu gostava muito de dizer esse poema. Eu dizia que o poema não aumenta o salário de ninguém, o poema não trata a doença de ninguém, o poema não melhora a condição social. Um poema muito famoso do Goulart. Eu acho que não podemos deixar muita responsabilidade na poesia. A poesia tem o poder de libertar. A poesia, quem lê um poema, quem lê um livro, liberta-se das alienações que tem. E cada um faz o que quiser com essa liberdade. Há quem decide ir a um bar beber um copo, há quem decide viajar. Então, eu vejo isso. A Ana Luísa Amaral costuma dizer uma coisa interessante, que é: a poesia é inútil, a poesia quase não serve para nada, mas vai servir sempre para alguém. Para alguém, qualquer parte do mundo, que a poesia vai servir para essa pessoa. Então, eu acho que é isso. Eu sinto na sua escrita e também no seu discurso um lugar de encontro de vozes. É como se falasses, ou como se permitisses que os outros falassem através de ti. Achas que a poesia também é isso? É dar voz a outros seres, a outras entidades e não só a nós próprios? Sem dúvidas. Aliás, é sobretudo isso. Nós não falamos das nossas frustrações, nem os nossos medos, nem os nossos desencantos. Isso para mim não é poesia. Fernando Pessoa é Fernando Pessoa porque ele teve a capacidade de transformar as frustrações pessoais dele, ou teve a possibilidade de carregar as frustrações das pessoas desencontradas, desencantadas, transformou isso em poesia. Eduardo White é um dos nossos maiores poetas líricos por isso. Não é porque ele levou as dores dele e colocou num papel. Isso não é poesia. Qualquer um pode fazer isso melhor do que nós. O mais importante na arte é nós sermos a voz dos outros. Isto é que é a função da arte, né? E quando tu falas, a mim interessa muito uma poesia que seja a confluência de várias interferências. Por exemplo, quando falas da minha poesia, aquilo que eu tenho reparado ultimamente e aprecio muito, tenho me divertido com isso, é que acabo vendo que ela sofre interferências de várias vozes, desde vozes musicais, desde vozes literárias e extraliterárias, né? A minha infância e outros aspectos. Não, mas é sobretudo nós usamos a nossa voz para dar voz aos outros. Não é uma poesia muito assim, em termos temáticos, pessoal. Esse tipo de literatura de poesia não me interessa.
Eu fiz essa pergunta mesmo a propósito de um poema que se chama Átrio, Átrio para Eduardo White, que está aqui no Os Crimes Montanhosos, livros publicados por António Cabrita. E nesse poema não só fazes o diálogo com Eduardo White, assim como com Patriquim, com Cesar e, e outras vozes da literatura. Então, sentes que a escrita é isso, é esse diálogo, é esse ampliar de vozes ou essa confrontação. Sim, Benácio, sem dúvida. O que acho interessante na literatura é isso, é eu poder chegar a um Eduardo White e através de um verso de um poema de Eduardo White eu chegar a um Eugênio de Andrade. Acho que foi isso que aconteceu em tudo que eu li na minha vida, foi ler um Andes Chivang através do Andes Chivang, chegar a um António Franco Alexandre, ou chegar ao Rimbaud, ou qualquer outro escritor. Eu acho que a coisa mais interessante na literatura é isso, é que há qualquer coisa misteriosa, novamente, que nos vai ligando entre todos nós. E, para mim, sinceramente, interessa muito esses diálogos que tu falaste. E não são só os diálogos em termos literários, por exemplo, quando tu olhas para um Patraquim, tu fizeste a referência, o que eu acho que é interessante na obra de Patraquim, se calhar por isso que é inacessível para muita gente, é porque tu lês Patraquim, depois chegas a um Paul Celan, chegas a um Hermes Shaw, depois chegas à própria música do jazz ali da África do Norte. Então eu acho que é isso que tem que ser uma obra literária, assim, acho que eu aprecio. É por isso que quando queres ler um Patraquim, tens que ter uma bagagem cultural que confesso que eu ainda não tenho. Eu todos os dias releio a obra do Patraquim, fico espantado e cada vez que leio o mesmo poema de Patraquim, estou a fazer isso já há 20 anos pelo menos, e sempre descubro significados novos ou tenho sensações, até nem mais significados, tenho sentimentos, sensações diferentes. Então, porque fundamentalmente um escritor como Patraquim, por exemplo, que é o mais complexo que a gente tem, a obra dele tem muitas confluências em termos literários, extraliterários, e eu acho isso interessante. Eu acho, interessa-me a mim esse tipo de literatura em que eu entro num autor e a partir desse autor um universo expande para outros autores. Então, então para ti, essa cultura é importante para a escrita. Como é que olhas, agora falando de outros autores em Moçambique, eu sei que o Mbate, e eu presenciei isso desde o início, o Mbate é um dos grandes promotores dos novos autores em Moçambique. E essa questão da interdisciplinaridade, essa questão dessa bagagem cultural necessária para que um poeta seja capaz de, de ter na sua escrita essa presença de significados múltiplos e estabelecer diálogos com outras atitudes. Sentes que isso está presente nos jovens autores hoje em dia em Moçambique? Sim, a verdade depende com uma maior ou menor intensidade, depende dos autores. Mas sim, por exemplo, quando eu olho para um poeta que eu admiro muito, da minha geração, se é que se pode dizer, que é o Andes Chivang. Eu aprendo tanto com o Andes Chivang. O Andes Chivang deu-me acesso a, a alguns músicos do jazz, principalmente do jazz da África do Norte, que eu não conhecia, como o Dafer Youssef, Rabi Abil Khalil, penso que é esta, acho que é tunisino ou angelino, e deu-me acesso também a outros escritores que eu desconhecia. Falei há bocado do António Franco Alexandre, que ele gosta muito, e mesmo do Goulart também, penso que já tive várias conversas com eles. Então, é um dos exemplos desse escritor que tem uma bagagem cultural e que tem uma cultura de leitura muito forte. Porque, embora hoje já haja moda do escritor que não lê, mas eu sempre tenho dito que
para tu seres escritor, já há três aspectos fundamentais. Um, é verdade, é a memória, né? É a tua infância que tu usas. Outro aspecto é a tua imaginação. Não, é difícil ser escritor se tu não fores uma pessoa criativa. E o último aspecto são as tuas leituras, né? E há escritores que eu gosto muito, que eu gostava de ter uma cultura de leitura como a que eles têm, como o Rogério antes, o Lucídio e outros. E mesmo também na nova geração também. Já há pessoas que estão a fazer um trabalho interessante com a poesia, com a língua portuguesa. Yeah. E essa questão nos leva agora à editora, a Cavalo do Mar, que este ano faz 5 anos, ou está a caminho disso. Como é que está a editora agora? E podemos dizer que, de certa forma, que o surgimento da editora anuncia uma espécie de nova vanguarda, de, não só de escritores, mas também de linha editorial. Sim, pode ser. A razão principal porque eu queria Cavalo do Mar é que eu queria um espaço para editar os meus livros. E eu vou ser o mais franco possível contigo nessa relação a isso. Tinha estado na Índico com o Andes, com o Lénio também, um projeto muito bonito, e também foi um espaço para nós podíamos editar os nossos livros. Estivemos lá também com o Midó, e tínhamos lá o Lénio, que fazia um trabalho extraordinário com os livros também, e ajudava também ali a gerir as nossas três almas loucas ali, que eram o Midó, o Andes e eu. Foi um projeto lindíssimo, e depois depois criei este novo projeto. Eu penso que além de querer editar os meus livros, eu apercebi-me que em Moçambique estava a acontecer uma renovação literária importante, tanto na poesia como na prosa, com a geração posterior, a geração charrua, e que infelizmente estava a ser ostracizada, e até hoje é um bocado colocada de lado. Sempre dava-se referência a estes Big Fives da literatura. E fazia referência a uma nova geração que já tinha um domínio dos materiais da escrita, com 3, 4, 5 livros publicados. E além disso, como tu sabes, por aí 80% do material da editora é poesia, porque eu quis fazer uma homenagem a este género literário que hoje em dia está em apuros. É só andar pelas livrarias, mesmo aí em Portugal, aqui em Maputo, a situação também é similar. Tu vês, raramente encontras livros de poesia nas livrarias, nas poucas livrarias que há em Maputo, e mesmo se encontrarmos livros de poesia, sempre estão relegados a um espaço mais inacessível da livraria. Então, era preciso homenagear este género e homenagear bons poetas, como o Bond, por exemplo. A maior parte dos livros que eu editei são livros que eu gosto muito, são de autores com uma extraordinária qualidade. E o livro do Bond, quando ele mostrou o material, eu fiquei espantado. Até hoje, todos os dias, ou com muita regularidade, releio os livros que eu editei na coleção de poesia, do Bond, do Andes, do Rogério, porque são bons poetas. E o fato de termos tido tanto a Cicatriz Encarnada do Rogério e tanto o Vacos do Mbate, finalistas do Oceanos, isso de certa forma é uma marca de qualidade da própria editora, ou não? Os prémios, eu não dou muita importância aos prémios, não, e também não me envaideço com isso, não sei. Eu acho que a marca de qualidade das obras é que elas têm de ser lidas. Essa coisa de vencer prémios ou ser finalista de prémios são acidentes de percurso, e eu dou muita pouca importância a eles, porque os prémios são profundamente injustos. É só olhar essa é a natureza dos prémios, né? Porque tem que se dar só às vezes a uma pessoa ou duas, e há 10, 20 que são muito boas. E é só olharmos para os vários prémios que tu conheces, olhas para o Nobel, por exemplo, não é? Eu queria te perguntar sobre o Nobel. Assim, tem vantagens e desvantagens, né? Este Nobel, por exemplo, acredito,
eu não o conhecia, a maior parte das pessoas que eu conheço no meio literário não o conhecia, mas tem esta vantagem, vai dar a conhecer a obra deste autor, que é a obra de um escritor africano. Mas os prémios são injustos. O prémio Nobel é muito desigual em termos de género. Menos de 15% das pessoas premiadas são mulheres, tem poucos escritores africanos premiados, poucos escritores da língua portuguesa. Mesmos desafios tem o prémio Camões, tem o prémio Oceanos. Então, é bom quando alguém recebe um prémio, mas eu acho que o maior prémio que a gente tem que receber, principalmente quando uma pessoa como eu, que tem um percurso tão pequeno e ainda tenho muito que aprender, tem que escrever e tem que rezar para existir aquela generosidade que eu te falei, que o Sartre diz que é o pacto de generosidade com o leitor. Tem que rezar para que haja um leitor generoso, que pelo menos que leia alguns dos meus livros ou um dos meus livros, porque se ninguém lê os nossos livros, estes livros não existem, porque o que nós escrevemos, Venâncio, são símbolos mortos. Por muito bonito ou bom que seja o livro que tu escreves, o livro que o Bono escreve, aquilo tudo é um leão, mas é um leão morto, um leão que não ruge. Quem dá vida àqueles símbolos mortos é um leitor. Tá? Por isso que eu tenho muito respeito pelo leitor, porque sem ele um escritor não existe, e sempre me coloco na posição do leitor, porque até sendo leitor tenho muito mais prazer do que ser escritor. Sabes que o escritor sofre para dar prazer ao leitor, e nunca é o contrário, nunca é o leitor que tem prazer para pôr nunca é o escritor que tem prazer para pôr o leitor a sofrer, é sempre o contrário. Obrigado, Mbate. Mbate, vamos fazer um pequeno intervalo, que eu recebi aqui um sinal de intervalo, e voltamos a seguir para falarmos para, acho que a última parte da entrevista, e conversamos um bocadinho sobre essa questão dos leitores, e principalmente na tua perspectiva de editor. Depois de certa idade, há no amor a mesma urgência em ficar que um cadáver tem dentro da morte. Depois de certa idade, como frutos apodrecidos nas árvores, teimamos em não partir, quando de nós há muito se apartou o amor. Eu é que sou o principal editor da Cavalo do Mar e ando super ocupado desde que eu tenho esta minha condição. Eu já nem digo que é profissão, mas esta condição dupla, em que sou também médico, e quando surgiu a pandemia, a minha vida deu uma volta de 360 graus. Tive que mesmo dedicar-me àquilo que é a minha área de trabalho, e quase que não paro em Maputo, e estou quase sempre em viagem e a trabalhar. Estive muito envolvido na resposta ao Covid, no princípio, então fiquei com pouco tempo para o trabalho editorial, mas tem vários livros que vamos lançar nos próximos meses. Vou ver se dedico um bocadinho mais a essa atividade, sempre tendo um balanço entre poesia, prosa. Vamos também até estrear na área de teatro, que é uma área que eu tenho pouco conhecimento, e para mim é sempre uma aprendizagem, e também se calhar na área de ensaios. Não tenho muita pressa, Venâncio, vou fazendo as coisas ao meu ritmo. Tenho também a minha vida pessoal, então tenho a minha profissão. Portanto, eu edito os livros que eu gosto, que eu quero, não há nenhuma pressão, mantenho uma total independência. Os fundos para editar os livros, a maior parte, são fundos pessoais, 90% dos fundos, então faço as coisas ao meu ritmo. Eu preciso editar livros com qualidade, continuo a ter esse rigor. Então vamos ver o que vai acontecer, mas não há nenhum compromisso com ninguém, não há nenhum compromisso
com o tempo, faço as coisas a meu tempo, assim que a minha profissão como médico deixa de fazer e a minha vida pessoal. Mas continuo engajado com o projeto e vamos ver, vamos continuar. A vida é uma aprendizagem e vamos ver. Eu acho curioso o fato de seres médico e poeta ao mesmo tempo. É como se estivesses entre uma profissão que socialmente é vista como de utilidade pública, uma profissão de privilégio no sentido de ser útil. Um médico, principalmente em sociedades como a nossa, é alguém com uma grande responsabilidade e respeitada por isso. E do outro lado, és poeta, que é, que é um ser à margem de tudo e que não tem o mesmo respeito que tem o médico. Como é que é gerir essa, de certa forma, podemos chamar assim de dicotomia existencial? É interessante a tua questão, porque no primeiro ano da Faculdade de Medicina eu tive um professor extraordinário, que é o Dr. Branco Neves. Ele deve ter por aí quase 90 e tal anos, que fez questão de dizer a todos nós na primeira aula de anatomia julgo que hoje sei que a frase não era dele, na altura pensei que a frase fosse dele, mas depois acho que é de um outro escritor qualquer, se não me engano, de um médico qualquer que disse essa frase em Portugal. Mas ele disse uma coisa interessante que é, ele disse aqui, meus caros, vocês não vêm só aprender medicina, porque quem só sabe medicina, nem medicina sequer sabe. Essa frase salvou a minha vida, porque eu já vinha de hábitos de leitura, era buscar alguns versos. Quando eu comecei a faculdade, eu pensei que tudo aquilo ia desaparecer. Então, quando o professor Branco Neves disse aquilo, eu disse, poxa, eu estou no lugar certo. Estou num lugar em que eu posso conciliar a minha tentativa de ser médico com a tentativa, que até hoje é sempre uma tentativa, de ser poeta. Porque escrever poesia é uma coisa e ser poeta é outra coisa. Eu não me coloco, dificilmente coloco na posição de poeta, eu acho que é um caminho ainda para se fazer. Então, eu sempre andei com a medicina e com a poesia lado a lado. Houve momentos como um bom casamento, Renato, houve momentos muito bons e houve momentos às vezes de conflitos, mas eu acho que quando eu olho com a distância do tempo para essas duas artes, eu acho que às vezes há algumas coisas que são similares. Por exemplo, o rigor que se quer na medicina, um médico, há um certo rigor que a gente aprende na faculdade e que esse rigor acompanha. É também um rigor similar que a gente tem com a palavra, com a poesia. Então, e para ser médico também tem que ser criativo, tem que sujar a imaginação. E é uma imaginação controlada, porque senão, se for uma imaginação descontrolada, vamos matar as pessoas, né? E na literatura também. Na literatura é preciso usar a imaginação. Não conheço nenhum escritor que não tenha uma imaginação, mas tem que ser uma imaginação controlada. Então, eu acho que... E a história, como tu sabes, a história da literatura está cheia de médicos que também foram escritores. Lembro-me agora, por exemplo, no Brasil, um escritor que eu gosto muito, que é Moacir Ciliar, que já faleceu, era médico, escritor. Tchekov, como tu sabes, era médico. Sim. Penso que aí em Portugal o Miguel Torga, não é? Miguel Torga também era médico. E aqui em Moçambique o Aldino Muyanga, que eu editei dois livros dele. Então, eu acho que as duas áreas complementam-se e pronto. Mas já agora já tiveste que prescrever poesia para um dos teus doentes? Por acaso não, nunca tentei. Eu já não faço clínica há muito tempo, já não sempre no hospital. Eu sou médico de saúde pública, mas por acaso não. Mas já tive doentes, pacientes meus que eram bons leitores de poesia, até melhores leitores do que eu.
como é que se fazem leituras no nosso contexto, em que o livro está caro, em que publica-se ultimamente, em média, 500 exemplares por livro, em que não há um sistema eficaz de distribuição do livro? Como é que se faz leituras com políticas de leitura não muito bem estruturadas ou não muito bem eficientes? Essa pergunta é muito interessante, Venâncio, é uma pergunta complexa. Já se falou muito sobre isso. É como eu tenho dito, para tu seres médico, por exemplo, eu uso sempre esta minha profissão, tens que estagiar num hospital. Não é possível ninguém ser médico sem fazer um estágio num hospital. E para seres leitor, tens que estagiar em livros. Não é possível tu não seres leitor sem estagiar em livros. E o que tu disseste, em Moçambique, infelizmente, o espaço para formar leitores não está como era desejável, por exemplo, em relação ao número de livrarias. Houve uma retração do mercado livreiro, quando devíamos ter uma expansão, que é um mercado livreiro muito pequeno. A cidade de Maputo tem por aí, acho que 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, e não tem mais do que 4, 5 livrarias, ou mais do que 10 livrarias. Pelo contrário, nos últimos 3, 4 anos, eu vi várias livrarias a fecharem em Maputo, e tu também sabes disso, não é? A minha própria livraria no Dil fechou, a livraria da Minerva fechou, havia uma livraria que tinha um livreiro muito bom no Shopping Marés, também fechou, que estava lá no Agostinho. Então, não tens poucas livrarias, tens poucas bibliotecas, não há um sistema organizado de bibliotecas municipais, e tens poucas instituições formadoras de leitores. O que eu tenho visto, que é interessante nos últimos anos em Moçambique, tenho visto assim uma expansão do mercado editorial, este pequeno boom que eu chamo das pequenas editoras. Isto é importante para formar leitores também. Portanto, são iniciativas, na maior parte, individuais, com poucos fundos. Eu acho que é uma coisa positiva. Eu tenho visto também, e eu acho que é uma coisa muito boa, também o aumento do número de festivais literários, porque são essas instituições, estes espaços onde se formam leitores. Porque tens lá as pessoas que vão lá participar nesses espaços, são leitores atuais ou potenciais leitores. Então, é bom que isso esteja acontecendo, mas é o que tu disseste, isso não está a ser acompanhado da implementação de políticas muito fortes para democratizar o acesso ao livro e para permitir com que se formem mais leitores. Mas esta formação de leitores, eu tenho dito, não é função só do governo, é função de toda uma sociedade. Infelizmente, os novos ricos têm um desprezo pela leitura e pelos livros, né? O empresariado, como tu sabes, aqui em Moçambique, o empresariado primeiro começa a apoiar a música, depois a música, depois a música, e nunca apoia o Acaba teatro. sempre na música. Acaba na música. O teatro, por exemplo, tem poucos apoios à literatura. Mas seja como for, nós vamos nos aventurando nisto e vamos fazendo o que for possível. Mesmo para terminar, este ano, talvez por conta do Covid, não tivemos Festival Resiliência. Teremos para o ano. Como é que vai o festival? Olha, os últimos curadores, como tu sabes, são o Mério e o Kiv. Penso que este ano houve resiliência, mas foi virtual, né? Okay. Não foi físico. Eles fizeram um extraordinário trabalho. Eu gostei muito, tanto em termos do programa, como dos participantes e das próprias dinâmicas. As mesas foram mesas muito, muito boas. Bem, eu não sei, este ano convidei-os para eles fazerem a curadoria. Gostava que eles continuassem a fazer a curadoria no próximo ano. Vários participantes
de resiliência têm pedido para o ano ser um festival presencial. Vamos ver o que vai permitir a pandemia. Como tu sabes, Moçambique ainda tem cobertura vacinal muito baixa, não se compara com Portugal, onde tu estás, que já está uns 80%, não é? 85%. Uhum. Aqui as coberturas vacinais ainda não chegaram aos 20%. Até maio do próximo ano, que é a altura que acontece o festival, é possível que não chegue até 50%. Então nós ainda vamos ter algumas ondas da pandemia nos próximos meses. Possivelmente vamos ter a quarta onda em janeiro, fevereiro. Então vai depender muito disso. Mas o festival penso que se vai realizar e vai depender da conversa também que precisamos ter com o Mélio e com o Kiev, se eles ainda estão interessados em fazer a curadoria do festival, porque eu pessoalmente não hei de conseguir ter tempo para isso também, porque também eu acho que eles têm feito bem esse trabalho melhor do que eu, então em tipo que se ganha não se mexe. Para fechar, queria agradecer-lhe pela conversa, pela generosidade, que eu acho que é uma das coisas que mais aprendemos com o BAT, que é essa generosidade, essa humildade, essa disponibilidade em ensinar, que é um ensinar humilde, que é um ensinar sempre aberto também a aprender. Nós aprendemos muito contigo a partir disso. E não sei o que gostaria de dizer sobre esta plataforma, sobre 8090, esta iniciativa que pretende pôr as diferentes gerações em diálogo. Não, obrigado, Venâncio. Como eu disse, eu gosto muito do trabalho que tu fazes no teatro. Foi para mim um privilégio conversar convosco e quero agradecer à equipe do 8090. Acho que vocês estão a fazer um bom trabalho, vocês têm muita força, têm coragem, têm boas ideias e pronto, e obrigado por se lembrarem de mim. Obrigado, nós. Vou fazer essa última pergunta, Mbate. Mbate, que recomendações de leitura deixa aqui no 8090? Bem, eu geralmente deixo coisas que eu estou a ler, deixo coisas que eu estou a ler, sempre aqui ao meu pé, tenho sempre alguns livros que eu estou a ler, porque são coisas que eu estou a ler, ou que terminei de ler, ou estou a ler. Por exemplo, eu iria sugerir este livro do Elias Canetti, que é um livro de ensaios sobre literatura, sobre arte, sobre teatro, sobre vários temas, com aquela qualidade da prosa do Elias Canetti, que foi o Prémio Nobel da Literatura, e que é muito bom. Estou também a ler um livro de ensaios do Sartre, por isso fiz várias referências ao Sartre, porque estou a ler, então estou a aprender tanto com o Sartre, que também aqui fala sobre a literatura, para quem um escritor escreve, porque que um escritor escreve, e acho bastante interessante. Tenho lido muita coisa em inglês agora. Um amigo meu sugeriu-me alguns livros em inglês. Tenho este que me foi enviado da África do Sul, uma coleção de histórias africanas organizado pela Amata Aidu, que é uma grande escritora africana, e também tem aqui uma escritora, de nós, infelizmente, acho que é por causa da questão da língua, temos pouco contato com os escritores sul-africanos, mas a África do Sul tem bons escritores, mais velhos, que eu gosto muito, por exemplo, que é um escritor de cabeceira, o Breton Bach, mas também tem uma nova geração de escritoras, né, mulheres. Então tem uma que eu vou sugerir aqui, tenho de vez em quando feito algumas traduções para meu uso pessoal, que é Beverly Recroft, que é uma boa escritora sul-africana e que ainda não está traduzida para português, que eu tenho tentado aprender. Então são essas sugestões que eu tenho aqui por enquanto, e aí que estou a ler. Ok, obrigado, Mbate. Eu acho que paramos por aqui, até para não
não lhes roubamos mais tempo, but acho que foi uma boa conversa informal, mas acho que foi boa. Aprendemos muito contigo, sempre, sempre. E a nossa geração é muito privilegiada por vos ter, a vocês. Eu acho que a vossa não foi tão privilegiada quanto a nossa, porque temos acesso a pessoas que tiveram a sorte de se cultivar, que têm também um sentido de responsabilidade, não só literário, mas também social, muito maior, devido às oportunidades que tiveram também de alargar os seus horizontes. Então isso nos deixa muito felizes e nos enche de muita inspiração e de muito conhecimento para continuar com esta luta que é, que é contribuir para para que as artes e a cultura no nosso país ganhem mais espaço e cheguem a mais pessoas. Nesta tarde de junho, a angústia do interior aproxima-se cruel para morder-te os pés da melancolia. No lugar da morte a recompor-se, reluz a chaga. Como abrir o tampo do abismo se é do centro de ti que estremeço? Digo, é a borboleta da alma, a boca ávida por escrever-te um verso.